Pessoal, uma boa tarde a todos. Então, vamos iniciar aí dentro dos horários previstos, né? Então, hoje nós realizamos o nosso primeiro encontro Ciência e Negócio de 2025, tá? E dessa vez, sob a responsabilidade do GEMARC, que é o Grupo de Estudos em Marketing, né? Nós contamos aí com a presença do Thiago Feldens, que é o gerente comercial e de marketing da RBB Malhas. Já quero, de antemão, né, deixar avisado que as nossas próximas datas serão dia 24/4, dia 29/5 e dia 26/6. Já para vocês colocarem na agenda aí, próximo da cargo do NPP Log, né? O Luiz já conversou comigo hoje, já está com o nome confirmado, então nos próximos dias aí já sai o post e tal. Tiago, nós temos aí mais ou menos 1 hora para a apresentação, depois a gente vai abrir para conversas. Conversando com o Thiago, ele até colocou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida pontual e queira levantar a mão, a ideia de uma conversa com o Thiago seria legal também, está aberto. Mas as perguntas mais estratégicas, né, as perguntas maiores, a gente vai fazer ao final exatamente uma sessão de perguntas. Tá? Thiago, contigo. Obrigado, professor. Todo mundo me ouve? Bem, muito obrigado pelo convite também. Bastante feliz de estar aqui, depois de estar falando com o professor Edgar. 25 anos que eu me formei em marketing no Univale, na primeira turma de marketing de Santa Catarina, que foi a primeira, que começou lá em 96, me formei em 2000. Então, muito feliz de estar aqui com vocês para contar um pouco desse case que a gente está passando lá na RBB agora. De novo, como o professor falou, pode me perguntar a qualquer momento para não virar um monólogo, daqui a pouco todo mundo está dormindo aqui, não é sua intenção. Beleza? Vamos lá. Quem que é o Thiago, então? Tem mais 8 anos de atuação, principalmente na área têxtil, focado muito em resultado e uma liderança bem humana. Tem isso como norte e a gente está colhendo alguns resultados. Eu estou à frente do comercial e do marketing da RBB Malhas há 1 ano, mas eu tenho aí experiência de gestão na marca Lesalés, que é uma marca de moda feminina. A gente gerenciou a marca como um todo durante quase 6 anos para a área de varejo, franquias, representantes, loja própria. Então, foi uma experiência muito boa. E também, antes disso, eu fiz parte da Dudalina durante 6 anos, onde eu tive uma experiência bem interessante, que eu passei 2 anos numa indústria, numa empresa extremamente familiar, 2 anos numa empresa gerida por fundos e 2 anos numa empresa que foi 100% vendida para outro fundo. Então, foi uma experiência bem importante na carreira aí de diferentes modelos de empresa numa mesma empresa. E eu quero falar um pouquinho da RBB. Quem conhece a RBB aqui? Só para ver se alguém conhece. Então, pessoal, a RBB Malhas ela foi fundada em 1991 pelo Sr. Euclides. Hoje é uma empresa de malhas em bolo, para tecido, para roupas. Ela está entre as 5 maiores do Brasil, aqui em Brusque. O Sr. Euclides fundou a empresa lá em 1991 para emprego para os filhos. Basicamente era essa ideia. Ele vendeu um caminhão para comprar um teatro para começar a empresa. E hoje a empresa tem 130 teatros. Está entre as 5 maiores do Brasil. Depois eu vou falar um pouco mais dela também. A gente opera 2 parques Fabris na cidade de Brusque. Juntos somos mais de 30 mil metros quadrados e a gente atualmente está com 550 colaboradores. Desculpa, a gente está com 500 porque tem 50 vagas em aberto. Se alguém aqui trabalha na empresa não tem vaga em aberto, pode dar uma discussão, né? Tem 50 vagas em abertos, a gente consegue completar 12 por semana, sai 8, sai 9. Então, hoje é um momento bem difícil para a gente lá, estamos fazendo algumas estratégias, não só de posicionamento externo para vender, e sim para tentar angariar o pessoal, porque está um momento bem complexo. A gente tem uma linha de produtos bem ampla, desde o básico até o produto de poliamida estruturado com viscose. Quem conhece isso sabe a dificuldade que é a produção. A gente hoje é a empresa com maior verticalização no setor do Brasil, praticamente ninguém tem o que a gente oferta. Isso é muito bom, porque a gente abre bastante pedido, mas também é muito ruim para uma empresa, para uma indústria que a complexidade aumenta bastante. A gente é reconhecido no mercado, todo mundo fala que a gente tem o melhor moletom do Brasil. O moletom é essa peça que a gente usa no frio, etc. Não só no frio, você pode ter uma bermuda, tem um monte de aplicação, mas
O moletom hoje não tem igual ao nosso, a gente sabe disso. E além disso, a gente tem uma linha de poliamida, tecido de poliamida para camisetas de corrida, que hoje o melhor mix desse produto no Brasil é nosso. Então, eu entrei na empresa há um ano com algumas demandas, e algumas delas que eu queria a gente se apoderar desses termos. Por exemplo, essa bandeira que está aqui de moletom, moletom RBB, foi uma ideia nossa, porque a gente sabe que a gente é muito bom, mas como a maior parte das empresas aqui na região tem muito medo de falar do que é bom. É mais receio do que orgulho de falar do que ela é efetivamente boa. Então, a gente definiu isso como moletom. Quando qualquer pessoa no Brasil pensar em tecido para moletom, tem que pensar em RBB. Então, a gente está com algumas campanhas em cima disso, algumas campanhas de marketing, até na estrutura de representante, a gente está muito forte nisso. E agora não, há bastante tempo a empresa também vende muito tecido para corrida, camiseta de corrida, mas nunca se apropriando disso. Agora eu vou mostrar alguns cases para vocês aqui do que a gente está fazendo. Tiago, eu vou começar então a permear a tua apresentação com as perguntinhas. Qual é esse diferencial do moletom? Então, eu vim do mercado têxtil, e aí me chamou a atenção, né, essa possibilidade e essa força de dizer, é o melhor moletom do Brasil, e é o nosso. Pensou em moletom, eu quero que lembre de RBB. Por quê? E o que impede a concorrência de fazer algo semelhante ou até melhor para vocês? É um posicionamento que vocês estão marcando, né? Com base em que e como vocês estão construindo isso? São um dos primeiros produtos produzidos pela RBB foi o moletom. Então, isso te dá um certo protagonismo pela história. Mas, como isso sempre foi muito bem desenvolvido, muito bem demandado, inclusive pelos sócios, que hoje eu acabei não puxando um pouquinho. Hoje, quem está na empresa são 3 irmãos, os 3 filhos do seu Euclides. Eles têm outros 2 irmãos que não fazem parte da empresa, da gestão da empresa. Então, esses 3 irmãos, eles tocam a empresa há bastante tempo. O seu Euclides vai toda segunda, quarta e sexta na empresa, com 84 anos, se não me engano. Vai lá para contar, etc. E por que a gente consegue se apoderar desse termo? A gente tem muito bem definido, desde a etapa zero, a gente compra plumas de algodão de alguns fornecedores, a gente tem uma parceria com uma fiação para fazer uma receita, porque para fazer um fio é quase uma receita. A fiação faz uma receita que é indicada por nós para produzir o melhor fio para daí iniciar toda a produção. E aí, só que a gente já tem um baita diferencial. Além disso, tem toda a questão de equipamentos que foram ajustados ao longo do tempo para que a gente consiga ter esse protagonismo e conseguir dizer isso. E, efetivamente, é difícil conseguir chegar numa área e dizer, putz, eu sou melhor nisso aqui. Mas não somos nós que estamos dizendo, sinceramente. O mercado que fala porque a gente vem construindo essa estratégia ao longo do tempo. Mas essa sacada foi já dentro do teu trabalho? Não. Meu costume, a minha sacada foi a ideia de nos apropriar desse tempo. Isso sim. Isso eu trouxe porque a gente tem algumas categorias de produto que a gente tem que ser dominante. E aí, por a gente saber que a gente é dominante, hoje a gente tem duas categorias, que é efetivamente o moletom e o tecido para corrida. Dry fit. Além do dry fit, tem algumas outras coisas, que é mais poliamida, etc. Mas eu estou perseguindo uma terceira, porque eu acho que estrategicamente a gente tem que ter três estratégias muito bem definidas para o mercado para ser protagonista dela. E é por isso que eu te perguntei, essas tuas sacadas é o que é legal a gente trazer para a mesa, né? Porque, eu vou fazer um trabalho de posicionamento, quero 3 produtos para ser, isso que é o legal do processo. Aqui a gente nunca vai ser bom em tudo, né, pessoal? Então a gente tem que escolher algumas linhas para que essas sejam realmente o que puxa a produção, a venda da empresa. Beleza? E hoje na unidade importada? Tem fabricantes brasileiros de teares, sim, tem. Inclusive, hoje é um desafio muito grande, porque tem muita máquina chinesa, tem os grandes players de máquina de tear. Eu estou falando só de tear, a gente tem a malharia e tem a tinturaria, né? Eu estou falando da malharia. Na malharia, alemão e italiano são os que dominam, os chineses são muito fortes, só que o principal problema hoje, que é onde a gente está pegando um pouco, é muito caro. Então, a gente tem que abrir linhas de crédito. Hoje a gente consegue algumas linhas de crédito, mas o governo está trabalhando no sentido de estimular as empresas nacionais. Então, tem alguns fornecedores nacionais de teares que são muito bons também. A gente está, inclusive, agora, ano passado, a gente fez uma atualização para abril, onde a gente comprou 32 teares,
como ser uma empresa nacional. Estamos aprendendo de novo a mexer com isso, porque não era específico da empresa. A empresa está muito forte nos teatros italianos e alemães e alguma coisa nos chineses. Isso. Além disso, a gente possui uma carteira de clientes de diversos portes, pessoal. Eu posso atender o pessoal que quer fazer uma camiseta de corrida para meu grupo de corrida aqui da praia, mas a gente atende Adidas, por exemplo. Então, é um range também complexo, que eu vou falar um pouco lá para frente dessa dificuldade de a gente conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Faz parte também um pouco do posicionamento que a gente está montando para a empresa. Aqui estão alguns dos nossos clientes, então a gente produz para todos os tipos de clientes, mas a gente especializou, e hoje é um diferencial muito bom da empresa. Há 8 anos ela decidiu que ela queria atender algumas marcas internacionais. Só que para isso, pessoal, é um ponto muito complexo. A gente hoje, por exemplo, se você tem uma malharia e você quer atender uma Adidas, por exemplo, é pelo menos 3 anos para você conseguir homologar a sua empresa para que você possa começar a fornecer. Então, é muito complexo. Só para dar um aspecto para vocês, a Adidas requer, por exemplo, que a gente tenha uma máquina de lavar e uma máquina de secar para fazer testes para os produtos deles. Ela é a mesma máquina, essencialmente, enxuta que a gente compra na Casas Bahia. Só que as duas custam 120 mil reais cada uma. Então, é só para dar um exemplo das complexidades, e isso, de certa forma, vira uma fortaleza para a gente. Porque para novos entrantes é um pouco mais complexo querer absorver isso aí, além do tempo. Por favor. Tiago, essas marcas todas estão, imagino, no Brasil. Sim. Você também atende as marcas como essas que são globais fora do país? Sim, por exemplo, a Lacoste. A Lacoste hoje ela não compra nada para o Brasil. Hoje ela não tem nenhum fornecedor, porque a gente trabalha aqui muito com fornecedor homologado, que é o PL. São os private labels, que eles compram o tecido e produzem para a marca. A Lacoste, por exemplo, hoje não produz nada para o Brasil. Mas a gente vende todas as cuecas da Lacoste vendidas em todos os países da América são tecido nosso. Só que eles produzem 100% na Argentina. Hoje o nosso mercado externo está muito pequeno, ele está baseado basicamente em Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas a gente está, inclusive, um dos drives da minha chegada é para a gente expandir também, a exportação também está na minha gestão. Semana passada a gente até promoveu uma pessoa interna, porque a gente quer acelerar bastante essa questão da exportação, e principalmente que a Argentina hoje está num momento muito melhor, a gente está vendo como dá para crescer no mercado lá. Vocês têm resultado da empresa que ganha, de lucro, exportação, isso que é todos os clientes de exportação estão categorizados como key accounts para a gente, porque eles estão na curva A de cliente. Eu vou te abrir alguns números, assim, mas assim, os nossos percentuais de retorno, de lucro na exportação, hoje eles são os principais da companhia. Junto com as grandes marcas, que assim, é até um contrassenso, muitas vezes a gente acha que os Adidas deve espremer bastante, porque tem marca, mas não, a gente consegue cobrar mais deles, porque a demanda deles é muito maior. A gente precisa ter muito mais teste, muito mais investimento para conseguir atendê-los. Eu vou só mais uma coisa. Em algum momento, há 8 anos atrás, a empresa decidiu que queria tentar atender eles. Não estava lá e tal, mas fez o porquê, na hora que eu quis que contratar, muito provavelmente eles explicaram o porquê que focar nesses key accounts e tal, e no mercado geral, com todo mundo das empresas de custo fazem. Né? E por quê? Porque está cada vez... vamos lá, a empresa ela é grande há bastante tempo. Para manter esse tamanho, você tem que ter algum diferencial com carreira de entrante. E esse é o principal. Poucas empresas no Brasil conseguem fornecer o que a gente consegue. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a Adidas tem 2 fornecedores homologados no Brasil, para esse tecido que a gente homologa. Então, é uma barreira de entrada muito grande. Então, hoje, eu digo para vocês que a empresa está nesse tamanho por causa dessa estratégia lá atrás, de conseguir querer atender isso. Mas, assim, também tem um drive muito importante que eu acho que é muito legal de falar. Hoje, nós temos na estrutura, temos o presidente, eu estou como gerente, eu tenho um coordenador abaixo de mim, que é filho do presidente. Só que ele foi o cara que defendeu muito isso. Eu falo para ele toda vez, cara, se não fosse essa pessoa nesse momento, nesse lugar, não teria saído. Porque, assim, é tanta complexidade, é tanta dificuldade para você conhecer, que se não fosse ele por querer, por defender e de certa forma, até por ter o peso de ser da família, era muito difícil conseguir fazer. Porque é muita mudança, é muito custoso.
principalmente com empresas que eu olhava muito volume. Bastante isso. Aí, legal, né? A ideia de eu querer atender ele, melhorou a empresa por inteiro e redundou em sucesso. Porque muda, pessoal. Muda. A gente pega... quando a gente aprende a atender uma Adidas, o cara que vai comprar um Polo, ele vai receber o mesmo nível de produto, praticamente, que a Adidas recebe. Isso puxa todo mundo para cima. Todo mundo. Mas aqui tem diversas empresas, diversas marcas nacionais, pequenas, médias, grandes. A gente está cada vez mais indo para o mercado da moda, que para a gente é bem importante. Então, hoje, a nossa Perfume é um dos principais clientes nossos hoje, que a gente consegue atendê-los muito bem. Depois eu vou até falar um pouco das estratégias que a gente tomou, que está dando muito certo. Já nas comunicações de marketing de vocês vinculam a marca, a imagem de vocês ao Brasil? Vocês usam a imagem do Brasil? Não. Hoje não. Nem antes, nem depois do reposicionamento. Não usamos. Bom ponto. Não, até esse momento não. Porque, principalmente... Não, ainda não, mas eu vou te dizer que porque a gente talvez não está olhando... O nosso mercado externo é muito pequeno ainda. E acho que está começando a avançar para ele agora. Daqui a pouco essa necessidade vai aparecer por si só. Aqui algumas certificações, pessoal, que para te atender essas marcas, você necessariamente tem que ter algumas certificações. Então, a empresa, o Ecotex, que é uma certificação que o teu produto não tem nada nocivo nele. A FB foi a primeira empresa do Brasil a conquistar no seu setor, e isso é um diferencial muito competitivo. Hoje, todo mundo requer. Então, hoje, se você for atender a Renner, por exemplo, você tem que ter o Ecotex. Na época, ninguém tinha. Então, isso é bem importante. O Roadmap to Zero, todo descarte nosso tem que ser qualificado. Então, ele tem praticamente uma homologação em ISO para descarte de efluentes. Não só efluentes, todo descarte que a empresa faz. O Eu Reciclo é uma associação brasileira e o IREC é os recursos hídricos. Então, hídricos de consumo de energia. E tem que ter um número X de... um percentual X de energia vindo de forma renovável. E o GRS, que é o Global Recycle Standard, a gente conquistou ele na semana passada, motivo de muito orgulho para a gente, a primeira empresa da América Latina no setor a conquistar esse selo. Quer dizer o quê? A gente é qualificado para fornecer para qualquer empresa que queira um material reciclado. Nenhuma malharia no Brasil conquistou isso. Isso é bem difícil, foram 4 anos de certificação para a gente conquistar o selo. Acho que tem 8 empresas no Brasil com esse selo, mas nenhuma no nosso setor. Então, esse é um diferencial competitivo também, é um driver que a gente olha bastante para ele, porque para te atender essas marcas internacionais, isso aqui é um mínimo. E está cada vez mais requisitado. A gente recebeu... Isso é muito legal, que puxa a empresa para cima. Essas certificações, elas servem muito de histórico e de crescimento da empresa. Na semana passada, a gente recebeu uma consulta de uma empresa americana para fornecer para a H&M, que é a H&M, que é uma empresa global, né, de moda. Hoje, 100% da nossa matriz energética é cavaco. É cavaco, mas ele é certificado. De forma renovável, tudo certinho. Porque uma Adidas não compraria se fosse de desmatamento, né? Mas eles hoje não compram mais de ninguém que usa cavaco. Então, essas marcas internacionais, elas forjam a gente a mudar algumas coisas. Então, isso é muito interessante para a gente também. Claro, André, tchau. Nesse contexto, né? Brasil te oferece uma vantagem competitiva em relação ao mercado internacional nessa questão de se posicionar de forma mais sustentável, ou tem mais barreiras aqui no Brasil para enfrentar do que outros países? Como praticamente tudo no Brasil é mais complexo. Não tem nada... A matriz energética não te facilita? Nada. O gás é mais caro que o cavaco. Se eles requerem isso, por exemplo, se a gente tivesse tudo 100% da matriz energética a gás, estaria ok para fornecer para eles. Mas hoje é inviável, não tem como trabalhar com gás no nosso setor, tendo o tamanho da gente e ser rentável. Zero. Por exemplo, a gente queria fornecer alguma coisa para os Estados Unidos, mas não conseguimos vender nada para os Estados Unidos hoje. Por quê? Porque a gente não tem um acordo comercial com os Estados Unidos. Aí eles vão para a Colômbia, vão para El Salvador, então a gente hoje fica de fora. Então, não tem basicamente nada positivo nessa situação para a gente. É uma pena. Mas esse aqui é um drive muito importante nosso, certificações. Para a gente conseguir atender nas empresas, com certeza a gente tem que ter isso aqui.
Vamos falar um pouquinho de brand, então, vou contextualizar um pouquinho só, né? O que é o brand, né? Brand é o sistema que você constrói para que pessoas falem o que você deseja sobre você. Na verdade, assim, muita gente fala, brand não é o que a gente fala que a gente é o que as pessoas pensam que a gente é. Então, mas a gente pode construir isso. Então, essa é a ideia do brand. E por que realizar um rebranding na RBB? Porque o mercado mudou, o cliente mudou também. Apresentar a nova proposta de valor da empresa, a empresa tem uma proposta de valor nova, ela quer mostrar isso para o mercado. Ocupar um novo espaço no mercado. A gente, até então, como eu falei para vocês, a gente vende desde a malha básica, que hoje não dá mais para vender, porque tem um ecossistema todo montado aqui na região, nós somos muito bons nisso. Para oferecer a malha básica, que era um drive muito grande da empresa, hoje eu posso comprar o fio, mandar tecer no lugar, mandar tingir em outro lugar e acabar em outro lugar. E aí eu consigo ter um ecossistema muito forte nisso, e a gente não consegue mais ser competitivo nesse produto. Baixíssimo. Então aqui a gente sabe que a gente não consegue mais vender. Modernizar, como a empresa efetivamente é, a FB ela é reconhecida pelos clientes como uma empresa que se renova a cada 5 anos, praticamente. Então isso é muito legal. E marca cansada não empolga mais ninguém. A gente estava aí com essa marca, que na verdade, se vocês olharem aqueles pontinhos do logotipo, efetivamente é uma malha sendo tecida. Então, esse era o logo, a gente achava muito legal para aquele momento. Hoje a gente já vê que não faz mais sentido. Uma dúvida aqui? Vamos lá, pessoal. Tem aqui alguns insights interessantes, né? Como é que se deu esse processo de identificação desses elementos, dessas oportunidades? Como comentou, inclusive, né, que vocês têm um mercado que percebe vocês como uma empresa que inova constantemente, né? Como é que foi identificada essa percepção? Investimento em pesquisa, inteligência de mercado, como é que é? Legal. Eu acabei não comentando com vocês, a gente contratou uma empresa para nos auxiliar nesse processo de branding, pelo menos para estruturar ele, uma agência do Rio de Janeiro, que fez, sim, algumas pesquisas. Vou até mostrar algumas coisas das entregas, mostrar bastante coisa das entregas que eles nos deram. Mas, sim, foi através de pesquisas, tanto com cliente quanto com representante comercial, com pesquisa na internet, mídias sociais, etc., para entender onde está o funcionamento de cada um da gente e dos nossos concorrentes. E até para entender, onde eu consigo me diferenciar em cada um deles. Mas, sim, alguma dessas inquietações, elas eram nossas. E aí a gente construiu em conjunto, falando, pô, isso aqui faz sentido, a gente quer ir para lá, a gente quer avançar isso. Então, essa é mais ou menos, eu acho, que consegui te responder. Eu falei isso aí. Oi. Tem alguma unidade de negócio dentro da empresa de vocês mesmos? Desde maio do ano passado, eu plantei uma célula de inteligência de mercado. Está começando ainda, mas ela foi muito importante. Um dos desafios nossos, muito boa a tua pergunta, um dos desafios nossos sempre foi trazer mais pessoas analíticas para a empresa. É um desafio muito grande para a gente lá. E eu sou uma pessoa que preciso disso para tentar organizar algumas coisas. Foi bem difícil para a gente conseguir essa pessoa. Mas ela até ruim que ela já nem está mais em inteligência de mercado. Ela é tão analítica que eu já promovi ela para coordenadora minha, porque efetivamente ela está me ajudando muito nessa estruturação de dados. Mas a gente está com uma vaga em aberto até para tentar trazer uma outra pessoa. Agora, esse processo de branding fez a gente tomar outras ações. Eu nem vou falar disso aqui, mas hoje a gente está passando por um processo, por uma consultoria de go-to-market. É uma empresa do Rio de Janeiro, de São Paulo, bem importante. Fez algumas empresas grandes aqui, Altenburg, Raco, que é o que? Um novo acesso ao mercado. A gente entende que tem que mudar. E hoje a gente está nesse processo, há 2 meses de trabalho com eles, e a gente está vendo cada vez mais essa necessidade, ter essa pessoa mais olhando para o mercado. Tanto que eu comecei a estruturar o marketing antes da vinda deles. O nosso marketing antes ele era basicamente cuidar de marca. Basicamente era só cuidar de marca, posicionamento. Hoje eu trouxe uma pessoa 100% analítica, que veio de mercado de tecnologia, para começar a estruturar fluxos, ser mais analítico, começar a analisar no detalhe. O marketing tem que ser quem puxa as informações para o comercial. Hoje a gente acha que o comercial tem que trazer tudo. Eu gosto de eu vi uma analogia esses tempos, um palestrante internacional, o cara falou assim, a tua equipe comercial é a mesma coisa que olhar com um time de futebol. Tu acha que o goleiro vai ser bom com cabeçador, bom atacante? Tem o Rogério Ceni só de fazer isso, né? Mas cada pessoa tem que estar no lugar certo. E às vezes a gente quer colocar todo mundo
o representante, o área comercial fazendo tudo. Não dá. Ou eu sou bom para prospectar, eu sou bom para trazer solução, eu sou bom para fechar. Uma pessoa que é boa em tudo, ela é a realidade. Então, a gente está começando a estruturar melhor isso. E o marketing vai ser protagonista lá dentro. A gente quer começar muito forte com isso aí. Beleza? Então, a gente quis posicionar a empresa, né? O que é o posicionamento? Né? De tudo que a marca determinar a sua mensagem principal, que a posiciona na mente e no coração do cliente, ressalta a sua essência, fortalece o que é a diferença do segmento e o que é mais relevante para seus públicos. Isso aqui é uma linguagem do que a gente enxerga com esse objetivo do posicionamento. Aqui foram algumas etapas do projeto. A gente teve lá algumas entrevistas, quando o professor Guilherme, né? Algumas entrevistas. Depois a gente fez o posicionamento da marca, a identidade visual, o tom de voz, o público que a gente quer atender, as diretrizes de comunicação e de comercialização, e uma entrega final aí. Esses foram os 7, na verdade, né? 6, 7, resultados aí dessas etapas. E aí o posicionamento da marca, ela está nesses 3 quadrantes aqui, né? A sua essência, o que é mais singular na empresa, o público, a gente tem que ser relevante para ele, e ocupar um segmento do mercado que ele não é atendido até então. O ideal é olhar aqui para essa interseção entre todos esses ciclos e buscar isso aqui, né? E aí, a gente respondendo um pouco também para o professor, o mapa conceitual do segmento, isso aqui foi algumas pesquisas que a gente fez. Quem que é a MVP, né? A gente tinha um slogan, um movimento que nos inspira, porque a gente já vinha nessa tocada de olhar para a parte de corrida, já tinha alguns tecidos. A empresa, há 4 anos, eu vou falar um pouquinho depois para vocês, ela promove uma corrida em Brusque, porque agora vou voltar um pouco mais. A FBB já teve um time de voleibol lá no passado, então ela sempre teve linkado ao esporte, ao movimento, porque os donos são assim, então eram jogadores de vôlei, etc. Então, sempre o movimento sempre meio que permeou a empresa. E tanto que a gente fala, né, que a empresa se renova a cada 5 anos por esse pensamento mesmo. O movimento tem que estar sempre em movimento. E aí a gente encontrou 4 quadrantes que nos sustentava, que era movimento, parceria, sustentabilidade e uma linha mais street, que a gente buscava bastante também. Está entendido aqui? Isso aqui é algo que a gente fez nosso, mas a gente fez de todos os principais concorrentes nossos. Aqui eu não abri, claro, lá no vermelho eu não abri qual concorrente, mas a gente definiu aí algumas palavras-chave que linkassem com as empresas e a gente definiu qual era o principal diferenciador em cada um dos nossos concorrentes. O nosso ficou com o movimento, porque isso é muito, muito nosso. Então, foi feito algumas pesquisas, algumas estratégias e o movimento ficou muito claro para a gente. E aí a gente começa daí a fazer um posicionamento. Vou falar um pouco para vocês aqui, né? Então, já algumas entregas, né? O público, que é um público nosso. Marcas de roupa, estilo esportivas, masculinas e femininas, de grande, médio e porte, sejam nacionais ou internacionais. Aqui a gente alinha um pouco. A ideia é não atender clientes pequenos. Hoje a gente não tem capacidade de atender cliente pequeno, então a gente foca já numa marca média ou grande. Para qual necessidade, né? Empresas que buscam qualidade extra, com tecnologia, liberdade de movimento, sustentabilidade e rastreabilidade nos tecidos de seus produtos. A gente hoje a gente está buscando ser cada vez mais tecnológico. É difícil você conseguir ser tão tecnológico em tecido. A gente fala bastante, mas todo mundo fala tem que ser tecnológico, mas no final, pouco a gente entrega alguma coisa. Aí, eu lembro da FBB, lá no começo, dry fit. Então, foi a primeira vez que eu vi o conceito de dry fit no mercado. E o suor vai para fora do corpo. Pô, de certa forma, eu acho que o posicionamento começou ali, né? Ele movimento de estar à frente da tecnologia. A gente é protagonista em algumas outras coisas também, porque é muito caro, mas hoje a gente tem uma parceria muito grande com uma empresa sueca chamada Polygiene. A Polygiene é no mundo todo. Eles vieram para o Brasil e até então, até minha chegada, era muito difícil tratar isso, porque é um produto um pouco caro, mas hoje a gente já está conseguindo, a gente colocou até em produto de coleção. O que é o Polygiene? Você está falando de suor, né? O Polygiene é um produto que se aplica no final da cadeia da produção, que ele é um anti-odor. E o que acontece? Eles usam muito o marketing social, eles atendem North Face, Columbia. Você pode usar a peça até 9 dias sem que ela deixe. E é um negócio muito legal, porque cara,
é bom para o meio ambiente, é bom para quem viaja, é bom para todo mundo. E a gente aplicou em alguns tecidos, né? Mas antes disso, antes de aplicar, eles me deram uma peça e falaram, Thiago, usa o máximo que puder. Eu falei, cara, é difícil, né? Mas eles têm muito isso que eu acho muito legal no mate, que é a prova social. Falei, vou tentar. Eu ganhei uma camiseta preta de algodão, vou falar para vocês, eu usei ela de segunda a sexta-feira. Debaixo da camisa, no inverno, no ano passado. Eu tirei a camiseta na sexta-feira, ela não tinha cheiro de nada. Então, assim, claro que você tem que fazer a sua higiene, né? Não quer dizer que ela não vai ter cheiro. Eu vou tomar banho e vou ficar no então. Não, é seu. Mas isso é uma tecnologia que a gente, não que a gente se apropriou disso, mas a gente hoje está, comercialmente, eu acho que a empresa mais envolvida do Brasil para vender esse produto. Que é uma aplicação que a gente pode fazer em qualquer um dos nossos tecidos, isso é muito legal. Eles também têm uma outra tecnologia que é para não dar cheiro externo. Ou seja, o cara é garçom, ele pode ficar, ele até traz um pouco de cheiro, mas em 30 minutos já começa a retirar. Ele começa a sair. Até 2 horas você não tem cheiro nenhum na peça. E a gente, falei que a gente desenvolve corrida em Brusque. O ano passado, a nossa camiseta da corrida, a gente aplicou esses produtos. Então, você não tem cheiro, você pode correr e realmente, pessoal, a gente fez até um desafio, que é muito legal. Essa prova social eu gosto bastante, acho muito divertido. Nós fizemos a prova no domingo, na segunda-feira a gente tinha a convenção de vendas com os representantes. Eu fiz todo mundo usar a camisa que eles correram de antes. Tinha uma mulherada, não vou usar, não sei o que, tenta, vai lá que eu garanto para vocês. O pessoal usou meio contra gosto, mas foi. No momento que eu apresentei lá na Júlia, que é uma das sócias da empresa, falou, não vai fazer isso, é impossível. Então, vamos fazer porque vai ser legal, porque assim, olha como isso gera verdade na fala. Depois, eu só falo isso desse jeito, porque o sueco, que apresentou isso pra gente, ele me falou, quando eu estive na Suécia para trazer a tecnologia para o Brasil, eles me obrigaram a usar essa peça 9 dias. Então, assim, eu só fiz isso porque depois ele me dizer, tá vendo? Eu ia fazer que louco aí, isso aí fedido aí pelas luzes. Mas depois que eu fiz, eu disse, pô, dá para garantir isso aí também. Então, foi muito legal. Mas é por isso que eu falo, a empresa sempre tem esse link voltado para produtos tecnológicos. Isso é muito legal. Hoje, vamos lá, falar para vocês, a Decathlon, a gente chama Decathlon aqui no Brasil, né? É uma empresa francesa, hoje nós, 35% que a Decathlon compra no Brasil é nosso hoje, porque eles só querem produtos tecnológicos. Então, a gente consegue ter esse diferencial. Thiago, em sentido, a rastreabilidade é uma necessidade? Vamos lá. Essa é uma pergunta boa, ela é capciosa, porque assim, o que eu quero saber isso? Pensando em tecido, né? Se você tem rastreabilidade em carros, ok? Rastreabilidade em tecidos? Porque assim, a empresa quer saber de tudo, principalmente as empresas internacionais, por exemplo. Saiu uma informação complexa há pouco tempo atrás da Adidas na Tailândia. O algodão era recolhido por crianças. Então, desde o algodão, tu tem que ter a rastreabilidade. Vamos lá, isso a gente está tratando aqui internamente, mas poderia ter trabalho escravo na nossa empresa, algumas outras coisas que eles querem ter a rastreabilidade para garantir que eles vão atuar em qualquer problema onde eles conseguirem rastrear. Respondi. Então, a RBB é uma fábrica de malhas que cria e produz seus tecidos com laboratórios próprios e parque fabril de alta tecnologia, além de desenvolver serviços exclusivos para melhor atender os clientes. Parque fabril de alta tecnologia, acho legal falar, laboratórios próprios. Como eu falei antes, hoje, a Adidas, por exemplo, se a gente quiser atender a Adidas, nós precisamos fazer uma amostra de tecido de cor e mandar para El Salvador, que é a central deles na América Latina, na América, para testar. Hoje nós não precisamos fazer isso. A RBB mais novo, junto não. São 2 empresas no Brasil que têm autonomia para decidir pela Adidas. Então, se tem algum concorrente que quiser trabalhar com a Adidas, eles têm que vir para a gente fazer o teste. Então, é uma outra barreira de entrada que teve um investimento muito alto. Hoje nós temos 2 laboratórios dentro da empresa, um é da Adidas e outro da empresa, porque eles requerem muitas coisas que a gente acaba não precisando usar o tempo inteiro. Então, a gente teve que fazer um laboratório separado. A diferenciação, então, tendo um compromisso com as pessoas e seu estilo de vida, com as parcerias firmadas, com a qualidade superior garantida e com as ações certificadas para sustentabilidade socioambiental, sua força motriz na busca contínua de inovação, eficácia, surpreendente no mercado. Esse aqui é um mantra lá de diferenciação nosso. E a gente fala muito de parceria, porque a gente tem muitos parceiros lá, de verdade, não são clientes assim. Quem está lá com a gente hoje é porque
vai pagar mais caro, eles sabem disso, e é um desafio, porque a gente está no mercado B2B, nós não estamos no mercado B2C, onde o cliente final tem escolha, mas aí quem está lá com a gente sabe que vai receber o melhor produto. O segmento têxtil de alta performance e de lifestyle fitness. A gente está querendo se apropriar desse termo lifestyle fitness. Todo o norte nosso hoje tem posicionamento em cima disso. É um termo que não existe, na verdade, né? Mas por quê? A gente não quer ser reconhecido só como uma empresa que atende o mundo fitness, porque o mundo fitness ele é muito nichado. Ele é grande, ele está crescendo, mas ele continua nichado. Mas o universo lifestyle, a gente sabe principalmente essas empresas que estão se diferenciando no mercado internacional, Lululemon, Hello Yoga, etc. O universo não está só fitness, ele saiu, né? Então, as pessoas querem um produto confortável para o dia a dia, não quer só um produto confortável para academia. Vamos lá, só a gente vê a moda hoje, uma moda da academia, ela está permeando tudo aqui fora da academia. Então, para a gente é muito importante. E esse termo hoje, a gente destrincha o tempo inteiro. Toda apresentação comercial a gente fala no lifestyle fitness, para não ficar também só linkado no fitness. Aí é um caminho. Isso aí, exatamente. Nós somos um dos principais fornecedores por isso. Me lembro da primeira vez que eu vi esse contexto, que foi a Y3, que era a Adidas com o Yamamoto, lançaram a marca Fashion, com a assinatura da Adidas e tal. Naquele momento, será que 2008, alguma coisa nesse será que, né, que nós vamos ver isso na rua? Porque a roupa esportiva era para a prática esporte. E hoje ela já ocupou as tendências ali de ocupar. E desde aquele momento a RBB abraçou aquilo ali, e é legal ver que vocês continuam nesse... Sim. Tanto que é um exemplo muito forte, que há poucos dias aí a Nike anunciou o projeto deles com a Kardashian, na marca Skins, que foi o maior patrocínio da Nike depois do Michael Jordan. Que é uma marca, basicamente, de roupas básicas, mas desse universo, eles chamam athleisure. Eu tive a terceira vez que eu vou para a NRF, que é a feira de varejo de Nova York. A gente foi sendo de ter uma visita guiada lá dentro da Skins. A gente ficou assustado, assim, que é uma empresa na Quinta Avenida, com 5 andares, e tu ia olhar, tinha 5 tipos de tecido. E a loja bombando, capotando gente dentro da loja. Aí na frente uma Lululemon, na outra esquina uma Hello Yoga. As principais marcas desse segmento atlético estão entrando no lugar dos varejistas de luxo. Tem um movimento em Londres também, que as lojas de luxo estão fechando e estão virando essas marcas de atlético. Por quê? Porque é uma marca que está virando um novo luxo. Então, a gente enxerga isso aqui também. Mais alguma coisa? Então, o resultado, a gente faz clientes mais seguros, com a confiança e o alto padrão de qualidade, produto tecnológico e arrebatador para o público final, e todos orgulhosos e encantados de fazer parte do movimento arrojado e sustentável para as relações do meio ambiente. Aqui a gente coloca o público final, porque a gente tem um sonho lá dentro, não é fácil, mas a gente queria fazer com que os clientes buscassem a RPB para consumir os produtos. É um desafio difícil. A gente queria ser um tipo de uma Lycra, as pessoas queriam uma Lycra no produto. A gente está com alguns desenvolvimentos para isso. Vou mostrar algumas coisas aqui do que a gente está fazendo. Mas é um desafio meio glória, conseguir ter essa relevância. O que a gente está conseguindo é alguns clientes gostarem tanto do nosso produto que eles comunicam que eles usam o nosso produto. E isso é um início. A gente tem um cliente no Paraná que o site dele ele falou: os moletons que mais vendem é o que ele tem escrito RPB. E ele coloca, moletom RPB. Para a gente quando ele falou isso para a gente, já se deu, pô, isso aqui é um verdinho que a gente está ficando certo. É muito difícil transcender essa barreira. A gente vive para o B2C, né? Além de ter muito investimento. Mas a gente está fazendo algumas estratégias aí. Então, isso aqui é a nossa proposta de valor escrita. Então, aqui a gente relê ela de vez em quando nas nossas fotos de marketing, porque aqui é o que a gente está cada vez mais trazendo e aculturando do público nosso interno do que a gente quer. Beleza? Quando a gente fala aí de posicionamento da marca, que já são algumas entregas do nosso rebrand, tá? O universo conceitual nosso, como a gente já falou antes, é o movimento, é a parceria, a coragem e o futuro. E aí isso traz, pessoal, uma mensagem conceitual, que é o nosso novo slogan. Movemos o tecido do futuro com você. Por quê? Porque a gente está olhando muito para isso. De novo, o que é o tecido do futuro?
aqui é um desafio legal. A gente já está conseguindo encontrar algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a mensagem conceitual do que a gente apresenta no mercado hoje. Aí, quando eu venho com identidade visual, que é um dos pontos muito importantes do rebrand. Essa aqui eram as nossas identidades visuais. Lá em 2010, era aquela primeira, ultrapassando limites, pensando em você. Lembra que eu falei que a empresa teve um time de vôlei? O EVB até lembra aquelas letras de universidade americana, etc., em cada esporte. Depois disso, a gente teve um desenvolvimento que mudou um pouco a logo, apesar do logotipo em cima continuar o mesmo. Mudar um pouco as formas, né? A gente teve um slogan, o impossível não existe, isso foi contratado por uma agência, deu um pepino, porque qualquer problema que dava, o cliente falava, sim, impossível não existe. Se tem uma azia dos diretores até hoje lá. Primeiro probleminha que dava, não vou conseguir entregar na data que eu te prometi. Como assim? Impossível não existe. Tanto que ficou pouco tempo, porque nem usaram por muito pouco tempo mesmo, porque caiu em contradição. Depois disso, a gente veio para o logo atual que a gente tinha, com uma frase, né, vestir sonhos que inspiram o movimento, de novo, um movimento impactando. E aí, a gente olhando para isso, a gente viu que a gente estava sempre no mesmo modelo. Letras caixa alta, verde, o logotipinho acima, a gente falou, se a gente quer ser corajoso, como a gente falou ali no termo, a gente tem que mudar um pouco. E a gente vem para isso aqui. Caixa baixa, movimento, etc. E aí, junto a isso, a gente sempre fala. A gente tirou o termo malhas. Que a gente, falando de tecido do futuro, a malha pode ser um pouco pejorativa. Então, a gente queria tirar um pouco isso. Confesso que quando eu fui botar o título ali, eu fui RDB esse cara. Mas vai... já que ele botou, eu vou manter. Isso aí. Porque esse é um desafio. A gente até é engraçado, porque a gente patrocina, eu vou falar um pouco para vocês, acho que essa final de semana agora, que teve o campeonato de beach tênis em Balneário, o campeonato mundial de beach tênis, nós somos um dos patrocinadores. O que a FBB está fazendo lá? A camiseta do evento é nossa. Mas quem sabe que é a FBB? Então, esse é um desafio muito grande. Quando a gente tira o malhas, pior ainda. Então, a gente usa uma nova logo, que é essa aqui, onde a gente traz junto no mesmo corpo o movimento do tecido do futuro com você. Então, isso aqui também é uma parte que a gente quebra um pouco dos paradigmas da empresa verde, do logotipo verde, tanto que a gente arrumou encrenca lá, porque a empresa toda tem toda a fachada é verde, então, da indústria inteira, 30 mil metros de fachada, é complexo, mas a gente quis fazer isso mesmo. Então, esse logo aqui é um deles, né, que a gente faz. Então, ele tem um movimento para cima, com uma seta apontando crescimento, então tem toda uma história do porquê que a gente desenvolveu ele. Então, aqui a gente tem uma marca composta de símbolo e logotipo, com variações para diversas aplicações. Então, a gente não travou o logo em uma cor só, a gente usa as cores que a gente quiser, com os quadros que a gente pode brincar, algumas fontes que são flexíveis, se projetam, refletem movimento e direção, cores que transmitam leveza, equilíbrio, contemporaneidade e futuro. Aqui algumas das aplicações que a gente usa hoje, então a gente está desenvolvendo bastante coisa olhando para isso aqui, né? Essa aqui foi a primeira apresentação da logo da gente, foi em outubro do ano passado, no RDM, que é um evento de moda que teve em Balneário. Foi muito legal, porque a empresa estava há um bom tempo sem participar de eventos assim, e aí a gente vem com essa cara aqui, que a gente sempre foi muito conhecido por sendo muito tradicional, muito correto, muito quadradinho, e a gente vem e apresenta isso aqui. Eu vi umas 3 ou 4 pessoas, que eram clientes nossos, depois entraram no stand e tomar susto na hora que viram, porque chegaram, pararam na frente assim, RDB? Como assim? Porque realmente foi um movimento bastante mudança, bastante corajoso. Você pode ver bastante linhas modernas, etc. No nosso stand, a gente causou lá mesmo, porque a gente quis fazer isso. A gente até tomou uma multa, porque a parte de cima não podia ser tão alta, mas a gente falou, cara, vamos botar um pouco mais alto, porque todo mundo vai conseguir ver o nosso logo. E a gente conseguiu, a mesma aquela história do Michael Jordan, né, que não podia usar o tênis vermelho, sempre tinha que ser a branca. Não sei se vocês sabem essa história. É muito legal essa história, né? Porque a NBA proibia o uso de tênis que não fosse a marca branca nos jogos. E na época, o Michael Jordan, no lançamento do tênis, eles queriam colocar alguma coisa diferente. Eles foram ver isso. Pô, mas aí a gente vai tomar uma multa. Aí fomos buscar, quanto que era a multa? $500. Eles colocaram o tênis vermelho.
E falaram, vão pagar todas as multas possíveis, e aí transformou o Michael Jordan nesse estilo de marketing que tem até hoje, porque eles foram usados em, cara, em quebrar o padrão que sempre tinha. Então, essa aqui a gente quebrou um padrãozinho ali, mas não foi nada também de muito relevante, mas foi bom para a gente. Aí o pessoal falava que estava dando palestra lá longe e viu o logo da RBB, a única vez conseguiu enxergar. Recomendo até assistir o Eva, né? Isso, o filme fala da um pouco isso, né? Então, essa aqui é uma apresentação na MDM, aqui tem outra foto, então, para vocês terem uma ideia de como são os outros estantes ali do lado. Tem outro aqui, eu só quis trazer para mostrar como é. Então, a gente foi bem agraciado com isso aí, porque a gente teve bastante feedbacks positivos. Foi a primeira vez que a gente apresentou uma marca no mercado. Foi isso aí. É Balneário. Foi Balneário ano passado. Foi Balneário ano passado, um evento de moda. É um negócio da moda. Aqui eu vou apresentar um manifesto, é um videozinho que a gente fez para mostrar um pouco do que a gente pensa na marca a partir de então. Eu sou o manifesto, que é legal para a gente se comunicar com o mercado, então foi bem aceito, a gente conseguiu compartilhar com a maior parte dos nossos clientes, para falar um pouco desse novo manifesto, dessa nova marca nossa. Opa. Deixa eu voltar. E aqui a gente fala do tecido do futuro. Quando a gente olha o tecido assim, ninguém imagina que é malha, porque tem uma diferença muito grande entre malha e tecido plano. Então, quando você fala de moda, etc., todo mundo vai pensando no tecido plano. Isso aqui é uma malha de poliamida com viscose, é um negócio sensacional, que a gente tem bastante resultado, porque também é um outro negócio. A gente percebe, por exemplo, o moletom. O moletom é um produto que ele é temporal, ele vai continuar, a gente sabe disso, mas ele está se tornando aquele produto básico que a gente não consegue mais competir. E a gente hoje consegue fazer moletons, produtos com esse tipo de tecido que dá uma cara mais moderna, mais nova para o uso do moletom. Então, a gente está crescendo bastante nesse nível de desenvolvimento, porque as marcas estão indo para isso mesmo. O pessoal teve na Inglaterra e na Alemanha, no final do ano, fazendo pesquisa de tendência. Cara, o moletom praticamente sumiu das marcas, das grandes marcas. Eles têm muito e focado no street, que é aquele cara que gosta do mais amplo mesmo, que ele quer parecer mais desleixado. Mas quando a gente trata para o universo mais de moda, é mais justo, o cara mais de alfaiataria. Então, esse é um tipo de produto que a gente olha para isso. Essa aqui é uma malha feita com um produto nosso, então, um blazer, que é uma cara alinhada para caramba, que a pessoa consegue sair. Eu tenho um blazer que eu ganhei de um cliente, cara, é sensacional, porque fica muito bom. Ele se sente abraçado, mas ele está arrumado. Não é aquele negócio jogado, não é nada disso. Então, alguns dos tecidos, a gente elenca alguns dos produtos. Quando a gente faz o lançamento da coleção, a gente elenca alguns das nossas apostas para ser o tecido do futuro, para que a gente consiga transbordar isso de dentro para fora, né? O representante, que é a nossa, vamos lá, 95% da nossa venda hoje, ele tem que conseguir comunicar isso para o cliente também. E aí a gente fala um pouco do reforço do posicionamento. Então, a gente tem lá a corrida, que é um negócio que a gente já tem há 4 anos ligado com a gente, tem até mais tempo que eu vou falar aqui também, mas da nossa corrida, então a gente quis abraçar isso. Então, a gente fala, o melhor mix de produto e tecidos para a sua corrida é nosso. Então, a gente está crescendo cada vez mais. É um desafio que eu fiz para a equipe comercial, porque hoje nós temos quase 2 mil clientes na carteira, e eu queria falar para vocês sabem quantas corridas tiveram no Brasil no passado? 5 mil corridas. Então, eu falei para a equipe comercial, se debatendo aí para ver cliente, teve 5 mil clientes que passaram na frente de vocês ano passado. Porque cada cliente desse, cada corrida dessa é um cliente, é um possível cliente. Claro, tem alguns que foram, algumas empresas que organizam que tem mais do que isso, mas efetivamente seriam 5 mil clientes para a gente no ano passado.
Então, é um desafio, é um negócio muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas a corrida hoje é o esporte mais praticado do Brasil, mais praticado que o futebol. E está crescendo cada vez mais, então é um desafio para as empresas. A gente tem um desafio muito grande, que a gente quer estar no futebol, a gente não está, porque, apesar de a gente falar muito de tecido do futuro, porque a nossa microindustriais, etc., ela não é pronta para o futebol. O futebol hoje quer muito jacquard. Jacquard no tecido é uma estampa que é feita no tecido. Hoje a gente não tem nenhum tear disso, porque ele é muito caro. Mas a gente está sentindo a necessidade, por quê? Porque até pouco tempo atrás, as marcas Puma, Nike, Adidas não queriam jacquard, não precisavam. Só que hoje, por causa da pirataria, eles precisam se diferenciar no tecido. Porque na estampa o pirata consegue imitar, no tecido não. Então a gente está olhando para isso também como diferencial. Mas hoje o nosso posicionamento é isso de corrida. Esse ano a gente escolheu a corrida para ser o principal ponto de reforço de posicionamento. Então, só para mostrar aqui para vocês. Acho que não vai trazer. Acabei com o vídeo na internet. Isso aqui é um vídeo, posso passar depois, é um vídeo da corrida EVP ano passado. A gente teve quase 3.000 pessoas na corrida. Foi a primeira vez que a gente teve uma meia maratona lá na Brusque. E já virou do calendário da cidade. Então, para a gente é um momento também de a gente estar próximo do que a gente acredita. E aí, essa corrida tem há 4 anos e ela gerou algumas possibilidades. Já correu, né? Aqui tem, para novidade, para quem é uma corrida, a Corre Brasil é uma organizadora de corridas aqui em Santa Catarina. São os maiores de Santa Catarina, acho que são os maiores do sul do Brasil. A gente já tem uma parceria com eles há 10 anos. Praticamente todas as corridas deles são com tecidos nossos. Então, a gente como já tinha esse link, nada mais natural do que a gente dar próximos passos em relação a isso. Eles são são a empresa que organiza a nossa corrida também. E aí, depois que a gente viu isso, deu certo, a gente avançou. Então, hoje a gente é o fornecedor oficial da ISCOM. A ISCOM é a maior organizadora de corridas do Brasil. Hoje, são 32 corridas no Brasil, a ISCOM, a Corrida da Mulher Maravilha, a meia maratona de São Paulo, a maratona de São Paulo, e a maratona de São Paulo, sim, é deles. Eles faziam até o ano passado a São Silvestre, que não é a maior corrida do Brasil, a maior do Brasil hoje é a Maratona do Rio. Mas nós somos os principais, somos o fornecedor oficial deles, da Lupo. A Lupo tem uma campanha também que é a Girl Power, são 16 corridas no Brasil todo. A gente também é o fornecedor oficial dos tecidos dessas corridas. E também da Iguana Sports, que é a mais posicionada. Bastante orgulho para a gente, porque a Iguana é bem seletiva, são 13 corridas no Brasil, inclusive aqui a maratona, a SPC de Marathon, que essa é a terceira maior corrida do Brasil, é feita pela Iguana Sports. A gente está com eles e é muito orgulho para a gente, porque tem 3 patrocinadores, a FVB, o Nubank e a ON. A ON hoje está crescendo muito, então a gente está colocando a marca junto com gigantes aí, para a gente é bem legal. E eles são muito posicionados, eles têm um cuidado muito com a camiseta, com como fazer, então a gente até para comunicar é bem importante. Mas esse reforço de posicionamento é porque aqui a gente, toda a camiseta que é entregue, a gente entrega junto com o selo, falando do tecido e falando da RBB, e um QR Code que ele leva para uma landing page, onde a gente fala das tecnologias daquele tecido. Então, é a forma que a gente está encontrando ser a lycra do tecido. É muito difícil a gente ser a lycra do tecido, porque a lycra é um produto exclusivo deles. A gente não consegue chegar nesse nível. Mas quando a gente consegue chegar nesse ponto onde todos os fornecedores de tecidos para as grandes corridas do Brasil, eles estão olhando para esses players aqui. É dessa forma que a gente quer crescer e quer fazer pagar a conta. Tiago, como você tem visto essa questão de a marca estar se aproximando do consumidor, apesar de o teu cliente é organizador da corrida, mas você tem o usuário, o cara que está correndo, está vendo ali a marca RTV, talvez daqui a pouco você tenha ali uma proximidade com o mercado final, saindo do B2B, indo para o B2C. Como é que os teus concorrentes, os teus clientes atuais têm enxergado? Me parece um movimento bem natural. Assim. É natural, e a gente não tem ainda nenhuma expectativa de virar um concorrente dos nossos clientes, não é nada disso. Mas sim, pode ter um sentimento. Mas a gente não tem nenhum viés disso aí. O que tem efetivamente é uma
uma necessidade de um posicionamento que eles busquem a gente, mas hoje a gente não teve nenhum questionamento, não teve nenhum sinalizador também de movimento nessa grandeza, né? De a gente buscar ser dono de uma confecção, um PL, não tem nada disso. Então, até então, a gente não teve nada. Tiago, não sei se vai passar sobre isso, mas eu fiquei com uma curiosidade, falasse representante. Como é que fazer aquele cara que é representante há 35 anos e vendo velho e bom moletom vender isso? Vou falar um pouquinho para frente aí dos desafios do rebranding, que isso é bem desafiador. Deixa eu responder daqui a pouquinho, pode ser? Então, esse ano, pessoal, essa aqui é uma foto nossa, vão ser mais de 310 mil corredores impactados em 2025. Corridas nossas, com o nosso logo. Então, para a gente é um motivo bastante. É um investimento grande que a empresa está fazendo, mas é uma questão que a gente quer se posicionar nisso. Então, tem que investir. Antigamente era uma propaganda no Jornal Nacional ou no Fantástico, né? Hoje em dia, tu estás direto no usuário, já vai entrar em contato com o produto e isso. Tanto que até a minha entrada, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, a Corre Brasil, que é aqui de Santa Catarina, que são muito bons, eles são, não é porque é daqui, mas a gente nunca teve nenhum problema com a organização de corrida profissional. E a gente tem que o tecido era disponibilizado que tinha. A partir do momento que eu entrei, eu falei, cara, a gente dá tecido para eles que a gente não gosta nem de vender. E aí vai colocar a marca da RBB. Ah, não, para com isso. Então, a gente, o que a gente tratou com eles a partir de agora, todos os tecidos que a gente vai ofertar para vocês são tecidos com algum tipo de tecnologia, ou dry fit, ou a poliamida, ou até o polyjean, que a gente pode ter algum momento de uma oferta disso aí. Mas aí, no caso, vocês fornecem o tecido para eles confeccionar, de certa forma, vocês são patrocinador e cliente, ou não, isso é... Não, a gente é patrocinador só, a gente fornece o tecido e eles enviam o tecido para alguns PLs que fazem a camiseta para eles. Isso aí, através do custo da malha, que é um dos grandes custos da corrida. Hoje, acho que vai fazer uma corrida, vamos lá, mais 50% do custo, acho que é a malha do produto que eles vão fornecer. Tiago, oi? concernente ao sucesso, só um termo de sucesso, ao investimento, aliás, e suscitou-me aqui uma pergunta. Naquilo que é a apresentação, eu reparo que se fala muito daquilo que é o mercado, daquilo que é o diferencial do produto, né? Consigo ver aqui que, a nível de investimento, faz-se um grande investimento naquilo que é o mercado, fatores externos. Mas o sucesso, na verdade, da FBB, ela surge devido ao investimento de fatores externos ou também internos, para falar de recursos e competências. E eu esperava ver isso e até agora não consigo ver. Então, gostaria assim, eu vejo esses investimentos externos, eles são meio que de agora. O diferencial competitivo da empresa foi o movimento que ela gerou ao longo do tempo. A parte interna. Nunca teve um marketing tão ativo da empresa. Então, assim, a gente está tentando levá-la para outro lugar, mas ela já é gigante, olhando para o posicionamento que ela tinha antes. O principal, para mim, assim, a gente está nesses processos de go-to-market, etc., a gente está fazendo algumas pesquisas e compartilhando um negócio com vocês, assim, que é muito legal. A gente ouve que tem uns pontos positivos e não tão bons isso. Mas os nossos principais clientes, que são os maiores, eles são os nossos fãs. Por toda a entrega, não estou falando pela marca, estou falando pela empresa. Isso é um ponto muito bom, quando a gente chega nesse nível, quer dizer que a gente está fazendo certo. Mas tem que cuidar, porque talvez a gente está até passando do ponto, deixando dinheiro na mesa. Se os nossos principais clientes são nossos fãs, talvez a gente está sendo tão bom para eles, que a gente está perdendo dinheiro. Então, isso é um desafio que a gente está olhando lá internamente, não que a gente quer deixar, que eles não sejam nossos fãs, mas tem que cuidar para você não deixar na mesa. Mas o posicionamento, eu vou falar um pouco aqui na frente também, que sim, vai corroborar com essa pergunta, Gilson. Esse processo ele impacta muito, às vezes, no pessoal interno, que vai ser o grande desafio é essa transformação do que a gente era, para o que a gente é e para o que a gente quer chegar. Não sei se eu te respondi. Obrigado. Já está aqui os desafios. O primeiro deles é alinhar a cultura interna com o novo funcionamento. Vamos lá, você falou de representante, vamos aí chegar lá fora, a gente já teve um dos principais membros lá da nossa empresa, hoje ele até não está mais com a gente, depois do posicionamento, porque ele não entendeu efetivamente que a gente queria ir para esse novo mundo.
O conhecimento dele era realmente no produto mais básico, e a gente entendeu que ele não queria que a empresa fosse por esse caminho. Ele acabou saindo no final do ano passado aí, porque o alinhamento dessa cultura é que é muito desafiador. Eu pego um representante, por exemplo, que o cara vendeu moletom e meia malha durante 30 anos e agora eu quero vender só perfumaria. Porque esse produto que a gente vende hoje, que é o diferenciado, ele não é de volume. Ele tem alguns volumes sim, mas a sua grande maioria é um pouco menos. E aí eu pego um representante que ganhou muito dinheiro vendendo produto fácil, porque a minha malha básica, para fazer essas camisetas que a gente está usando, moletom, é um volumão, é um volume grande. E ele ganha por comissão. A partir de agora, não consegue fazer isso aqui, cara. Então, é só perfumaria. Como assim? Eu vou sobreviver? Então, esse alinhamento a gente está tendo desde então, e é um desafio muito grande. Só um ponto que perfumaria, pessoal, é gíria do mercado da moda, mas são tecidos que a gente vende menos volume para a coleção ter menos peças e tecidos muito diferenciados, às vezes, né? É nesse sentido, desculpa. É gíria do setor, né? Então, se o time não absorver a mudança, a marca vira apenas um novo logo sem alma. Então, é um desafio bem grande isso aí, mas a empresa está passando por um processo também muito interno, muito grande. A empresa está se estruturando muito mais. Esse ano, a gente fez um trabalho de planejamento estratégico na semana passada, são 9 gerentes sêniores lá na empresa, 5 tem menos de um ano. Então, a empresa está se movimentando, então acaba que o quê? Esse movimento, esse desafio, ele acaba não aparecendo tanto, porque é praticamente todo mundo novo, então todo mundo já está entrando nesse novo momento. Então, não precisa dessa demanda tão grande de você colocar essa cultura nova. Não é cultura nova, esses novos temperos na cultura tão diferentes quanto tinha até então. Charles, Oi? deixa eu aproveitar esse gancho para te parabenizar, né, pelo seu trabalho. Você trouxe essa questão da cultura, né? E a gente é natural, a gente como mestrando vai tentando entender o que você está trazendo e, de certo modo, fazendo um link com a nossa pesquisa do mestrado, né? A minha pesquisa do mestrado, ela trabalha bastante áreas do endomarketing, que é o marketing para dentro. Eu até queria te perguntar se você observa na sua equipe ou na empresa, de modo geral, exatamente isso, o sentimento de pertencimento da marca. Porque uma vez que eu me sinto pertencente àquela marca, eu também consigo corroborar para que tudo funcione. Como que vocês trabalham isso e como que você observa isso na sua equipe? Não é só na minha equipe, eu vou dizer a empresa como um todo. A cultura é muito forte. E a cultura é a cultura da família. Claro, que é uma família, que hoje os 3 diretores são da família, que são pessoas sensacionais, pessoas acessíveis, leves. A empresa a gente até nesse trabalho está sendo feito alguns olhares, porque a empresa hoje ela tomou uma proporção e ela gerou uma complexidade tão grande dela, porque eles são muito legais. E aí a gente acaba evitando dizer não. Então a gente até está mudando um pouco a cabeça, porque a cultura dela a gente está querendo colocar uma pimenta na cultura mesmo, porque não tem tanto indicador, a gente não é tão cobrado por meta. Hoje a gente está começando a se desafiar muito forte em cima disso, mas junto com um posicionamento novo. Se a gente quer pensar no futuro, a gente tem que acelerar. Então, esse é um dos desafios que a gente tem lá dentro. Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso. Isso, tem que entender se você trabalha em estratégias. Sim, com certeza. A gente... Para os colaboradores que fazer acontecer. Uma das gerentes novos de RH, que está trazendo todo um treinamento, um posicionamento diferente para a equipe, até para mostrar isso para todo mundo que a gente está nesse novo momento. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Essa mudança de posicionamento e de linha de produto, vamos dizer assim, né? Isso foi, ou está sendo, né, uma coisa radical. Vocês têm um processo de transição entre os produtos mais básicos, vamos dizer assim, para os produtos premium. De uma hora para outra, não tem mais produto básico e vamos para o produto premium, todo mundo se vira para cima. Sim. Não, mas um dos desafios é esse. Cara, o que a gente quer com o posicionamento? A gente quer mostrar quem a gente é ou a gente quer mudar o que a gente é para ser diferente? Tem o rebranding pode servir para isso. Tem 2 vertentes aqui, né? A gente agora, nesse momento, a gente só está comunicando quem a gente já é, mas de um jeito diferente. A gente não fez nenhum movimento brusco de estratégia para dizer assim, não, vamos largar tudo, tá com uma bomba ali que a gente já fez, vamos só para lá. Não é isso. Nesse nosso caso, tem rebrands que realmente fazem isso, né? Que tipo, muda completamente a direção da empresa, estratégia, produto. Não é o nosso caso. Por exemplo, esses tecidos de corrida que a gente fala aqui tem mais de 10 anos. O moletom, que a gente fala, o moletom EBB tem há 30 anos. Então, assim, é só um posicionamento. E sim,
ele tem um drive de mudança no mix de produto. Futuro. A gente está olhando para isso bastante. Por exemplo, o tecido para o futuro não é o algodão que a gente vendia lá no passado, mas isso vai ter uma estratégia para que a gente consiga adequar todo o parque fabril, porque quem trabalha em indústria sabe como é difícil isso. Tem muita tear, muita coisa antiga, que a gente não consegue fechar, desliga isso aqui e coloca um novo. Não é assim. Mas movimentar para que isso se novo. A gente não fez uma estratégia de apagar o passado. Esse é mais ou menos a tua resposta. É sim mudar um pouco a direção do futuro. É uma transição. Tem uma transição. A gente não deixou de fazer nenhum produto. A gente está sim mudando o mix de produto. A gente está diminuindo os produtos básicos, mas não está deixando de fazer isso. Ser claro no posicionamento, então a gente tem que escolher essa proposta de valor e ser focado. Por exemplo, alta performance, propósito sustentável e tecido do futuro são fortes juntos, mas precisam ser comunicados com clareza. Então, se a gente não falar o que a gente quer, a gente pode ficar um Frankensteinzinho, né? Não entregar nada do que a gente se propõe. A gente ainda tem aqueles produtos antigos, sim, mas mesmo aqueles produtos mais simples, por exemplo, a Adidas é uma empresa que compra um tecido básico nosso, mas ele tem um kit de tecnologia lá dentro. Então, a gente continua fazendo esse produto básico, mas um pouquinho diferente do mercado. Conciliar a identidade atual com o futuro desejado. Então, honrar a história, que é a tua resposta, né? Honrar a história da IBB sem ficar preso a ela, porque esse branding deve ser de evolução, não uma ruptura total. No nosso caso, né? Pode ser que alguns outros, por exemplo, usem essa estratégia. Então, perder credibilidade com antigos clientes, a transição não formal conduzível, que é mais ou menos isso. Se a gente não fizer isso dosado, o cliente que estava junto com a gente até então, até a gente fala muito disso para dentro, que é até uma forma de a gente educar os clientes. Cara, se faz produto básico, daqui a pouco pode se tentar, não vai sobreviver. Vamos começar, a gente tem um cliente muito legal, que ele é 100% online, o cara está crescendo muito, é gigantesco, faz camiseta na academia. Não vou citar o nome aqui, mas todo mundo já deve ter visto. Eles eram focadaço no produto pessoal. Só preço. O drive deles era preço. E eles começaram a entender que, cara, se ficar só ali, eles não vão conseguir mais visões, que eles são só de 100% online. Então, custos logísticos começa a elevar e eles começam a sofrer um pouco mais. Desde a primeira reunião que a gente teve, eu falei, cara, vocês estão perdendo dinheiro, não fica só nisso. Porque eles têm, eu fiz um tracking do site deles, eles têm mais visita que ela posta no Brasil no site deles. É a Privado, que é um marketplace de moda. Então, eles têm muita gente lá dentro, mas só comprar produto básico. E a gente já fez, eu acho que até ano passado eles compravam 2 bases da gente. Eles estão comprando 18. Tudo produto elaborado. A gente fez uma upselling bem legal olhando para isso. Mas continuamos vendendo base bom para eles. Mas é nosso papel também educá-los para que eles vão chegar no produto diferente. Se a gente quer crescer, a gente tem que educá-los também. Falando dessa parte de não ter a ruptura, o primeiro artigo publicado lá sobre isso, do posicionamento, que é quando a marca não marca boas marcas. E a empresa foi por esse caminho e deu errado. Sim. Então, reposicionar sem perder o mercado, que vem um pouco daquilo ali, né? Então, o cliente malha básica é relevante lá dentro, mas agora você quer também um cliente premium. Novo posicionamento mal ancorado pode causar dúvidas sobre o que a gente entrega de verdade. A gente continua vendendo produto básico, mas a gente quer sair dele. Aos poucos, nós vamos sair. Esse aqui é um ponto muito importante, equilibrar investimento versus retorno. É muito fácil gastar dinheiro. Isso aqui que a gente está falando é rapidinho para a gente gastar dinheiro com marketing. Se a gente não conseguir medir, se a gente não conseguir controlar. E aqui eu não estou falando só de marketing, porque daqui a pouco pode acontecer. A gente está falando de mudar mix de produto. Mudar mix de produto tem que comprar diário. Diário é 300 mil. E aí, deu errado. A gente vai voltar o quê? Como é que você vai fazer? Então, tem que equilibrar, ser muito sensato. É escada, né, pessoal? Não é rampa de 1000 metros. Então, a gente tem que... O rebrand pode custar demais, entregar pouco, e a gente vai perder essa liderança que a gente tem. Alguns ganhos que eu acho que era legal falar para vocês, que eu já consigo compartilhar, não tenho muitos números, mas é legal a gente falar, que faz pouco tempo, né? Mas a gente teve um crescimento de 253% na venda da linha fitness estruturados em relação aos demais produtos. Então, eu cresci na minha linha, mas a minha linha fitness estruturados a gente cresceu 253% acima disso aqui. Isso para a gente é muito importante, porque a gente não fez nenhum investimento sensível em máquinas. Então, a gente só está mudando o mix de produto mesmo nos nossos clientes. Para a gente é muito importante. Isso aqui eu estou falando nos 2025. Tá? O crescimento do preço médio de 12% nesses produtos.
E o que a gente está tendo muito legal é um upselling de lançamentos nas grandes marcas, nos key accounts. A gente tem uma pessoa que cuida só de key accounts lá dentro, e esse cliente que a gente falou antes está comprando mais bases, realmente a gente fez o upselling. E tem alguns outros clientes também que estão comprando muito da gente por isso. E esses produtos são mais caros. Então, já é um movimento do nosso inverno. Foco no lançamento de produtos, a gente não lança mais produto básico, então o foco é força. Então, nosso drive é de foco de desenvolvimento e lançamento de produtos nessa linha, a gente vai focar nisso. Para de ficar lançando produtos que não vai te dar resultado. Isso aqui pode parecer simples, pessoal, mas com empresas de 30 anos do nosso tamanho, tu dizer não para o produto que te trouxe até aqui, ele é difícil. Então, assim, eu não vou mais crescer nisso aqui, eu vou crescer só diferente. É um desafio o tempo inteiro a gente fala, joga aquele produto, mas não vendeu, mas tem aquele cliente que compra 20 anos do produto, cara. Eu não vendo mais fazer nada. Mas ele pode pedir. E aí vai dizer não para o cliente, mas o rebrand também serve para uma coisa, pessoal. Ter clareza e dizer não. Acho que para mim, uma das principais respostas de venda é assim, cara, eu vou conseguir dizer alguns não que até então não conseguia. E o não é libertador em alguns momentos. Nesse caso aqui, eu acho que ele é bem libertador. A percepção dos clientes, a gente teve muitos feedbacks positivos. A gente fez uma pesquisa de NPS, onde trouxe os resultados bem importantes também da percepção de clientes. E aquilo que eu falei antes, o alinhamento interno é o saber dizer não. Acho que isso aqui para a gente é muito importante, porque é um dos principais desafios. Aqui é o nosso Instagram, se alguém quiser seguir a gente fala muito, a gente está criando, até comentei ali antes, a gente está criando algumas comunidades, a gente quer se apropriar disso, porque a gente vê que o link da comunidade com o B2B é importante. Então, a gente está começando a ter algumas comunidades de corredores junto com a gente. A gente quer trazer mais conteúdo. A gente hoje tem um mapa de publicações nas mídias sociais e nas mídias internas, até do endomarketing, que 2 vezes por semana a gente fala de comunidade de corrida, por exemplo. E a gente quer trazer essa comunidade para a gente. Então, isso para a gente é bem importante. Se vocês quiserem se levantar aí. E é isso aí a minha parte. Então, meu LinkedIn, se alguém quiser pegar, estou por aí para a gente receber algumas perguntas de vocês. Obrigado. Pessoal, já foram feitas perguntas durante a apresentação, mas temos ainda uns 10 minutinhos, caso tenham algumas perguntas ainda maiores. Professora Cláudia. Algumas perguntas. Vontade também. Nossa, no teu caso, fica à vontade de responder agora. Ou Tranquilo. Quero que falasse de tecnologia, seja de sustentabilidade, de controle, de fiscalização, né? Qual é a pressão competitiva dos seus competidores brasileiros, estrangeiros no Brasil e fora do Brasil? A gente está muito bem qualificado com os nossos clientes, apesar de a gente falar que a gente nunca vai ter o melhor preço. Então, isso gera um desafio. Mas uma das principais desafios que a gente percebe hoje é uma necessidade por verticalização. As grandes marcas, por exemplo, elas não querem mais comprar tecido para mandar para o PL, fazer a costura do produto. Eles querem comprar o produto pronto. Então, é já um sinalizador para a gente que a gente está vendo um desafio bem grande para o nosso futuro do negócio. Que eles querem comprar tudo pronto. Porque isso faz sentido ter 2 margens no meio do caminho, 2 tributações. A gente no Brasil é uma bagunça. Só para vocês terem uma ideia, um dos nossos principais clientes montou uma indústria em El Salvador. Porque lá ele pode fazer o quê? Ele produz lá, ele manda terceirizar a costura e manda para os Estados Unidos com marca deles, com produto, marca deles não, com o PL das grandes marcas. Só que lá eles possibilitam isso. Aqui no Brasil, se você mandar terceirizar em algum lugar, esse produto não vai ser teu, a etiqueta lá vai sair como sendo o teu PL. Lá em El Salvador, não, você consegue sair como sendo o seu CNPJ. CNPJ, seu número de identificação da empresa lá. Então, é um desafio que a gente percebe mais. Um dos principais que eu vejo lá no futuro da empresa é esse. Tiago, vocês pensaram na possibilidade de produzir fora do Brasil, por exemplo, no Paraguai, para diminuir esses custos? Sempre tem essa conversa na jogada. Sempre tem. Que é injusta a diferença, né? Todo mundo sabe disso. A Aquila lá, ela é muito boa para isso. Aqui. Alguns concorrentes nossos estão no Paraguai. A última empresa que eu trabalhei tinha uma unidade bem grande lá e colocar a segunda, porque você importa o fio sem imposto e quando exporta para cá vem com 1% de imposto. Então, é um desafio muito grande, mas no nosso tamanho ali a gente não tem nenhum viés de querer abrir uma unidade fora. Já foi pensado, claro, mas nesse momento não. Eu estou aqui para responder, fiquem bem tranquilos. Considerando essa complexidade toda do nosso ambiente de negócios, né?
Vocês se articulam como setor para ter um diálogo com o governo? Eu acho que o setor têxtil é o pior de todos os setores para conversar com o governo. Não tem união nenhuma. E quando tem união, ela é velada. Eu estou há 20 anos no setor praticamente, ninguém se julga nada. A gente viu alguns movimentos bem legais lá fora, sabe? Na NRF, que eu fui agora esse ano, tinha uma discussão lá no setor calçadista, que se uniu, estava Nike, estava New Balance, está On, eles se uniram para fazer desenvolvimento de alguns produtos tecnológicos, com algumas startups e universidades americanas. Por exemplo, eles desenvolveram uma sola que ela é muito melhor que as outras e hoje só essas 3 empresas têm. Achei aquilo ali sensacional, mas eu não vejo, sim, não vou dizer nunca, porque nunca é muito pesado, né? Mas é muito difícil acontecer no Brasil. O setor têxtil, ele é muito. Só para fechar, o que representa nesse mar de competição que vocês vivem ser uma empresa brasileira ou Santa Catarina? Porque ser brasileiro, ser empresa brasileira traz como diferenciação. Ser brasileiro, acho que não só a empresa, como a pessoa física também traz essa volatilidade, essa entrega nossa, porque não tem muito benefício, não. Ser de Santa Catarina, sim. Aí eu vou puxar para a nossa cadeia aqui. Nosso ecossistema aqui é muito grande, então ele possibilita algumas coisas. Tanto que eu falei, por exemplo, da malha básica, posso mandar crescer, atingir, acabar, tudo aqui no raio de 50 quilômetros. Então, esse universo é muito... E mandar confeccionar, se você quiser. Aqui também. Então, isso para a gente é bem importante. Esse ecossistema que a gente tem aqui em Santa Catarina, ele é um diferencial competitivo, sim. Porque daí a questão logística toda, ela se suprime por estar todo mundo perto. Então, esse diferencial, ele é muito importante. Tem alguns polos, como a gente aqui no Brasil. O Ceará tem um polo de Ingeri, que é muito forte. O polo lá de Santa Cruz, Capivari, no Pernambuco, é muito forte em Mararia também. Então, eles também têm esse ecossistema mais engraçado. Porque, assim, quem alimenta eles somos nós aqui de Santa Catarina, com malha daqui. Lá não tem. Aqui a gente tem todo o universo, um ecossistema bem completo. Quase. Eu até falar, pensando aqui, quando eu estava falando para ti, poderia ser sim. Obrigada. Tranquilo, professor. Obrigado também. Só, mais um momento. Pegando um pouco desse gancho da produto de internacionalização, você trouxe agora de tributo, né? A marca também tem prospecção para exportação, produtos bem mercado, que tem interesse, né, de vir lá fora. Porque o Brasil tem mecanismos que traz possibilidade de suspender impostos, insumos, causando principalmente na indústria. Deve bastante dar o embrulho também de alguns casos de suspenso. E na marca, você tem um mercado interessado em você exportar ele reduzir essa carga. Eu comentei aqui, então, eu falei, a gente hoje basicamente exporta para a Argentina, Uruguai e Paraguai. Basicamente para o Sul. Por quê? Porque a gente não tem tratados com os Estados Unidos para essa exportação. E a gente perde muito com isso também. Por exemplo, a Colômbia é o grande player aqui na América Latina, porque eles têm tratado com os Estados Unidos, então eles conseguem exportar. E isso criou um ecossistema grande lá também, então eles internamente são muito fortes. A gente exportar para a Colômbia é sempre dificultado com isso. Mas, fora isso, hoje a gente está querendo crescer, mas é basicamente para você. Bastante protegida. Hoje a gente não tem nenhum negócio com a Europa. Tem mais acordo comercial com o Chile. Isso é o Chile disparado. E a gente perde por isso. Mais alguém? Vamos lá. A questão dos tópicos aí, a gente falava sobre sustentabilidade, né? Eu fiquei um pouco curioso nesse futuro, do quão sustentável é esse futuro, né? Como você fez do algodão, então eu fiquei um pouco curioso nesse quão sustentável é esse futuro, e esse projeto de vocês também, que você falou do movimento e da tecnologia, né? Sustentável. Como eu falei, a sustentabilidade lá para a gente é bem importante, porque as marcas demandam muito, puxam da gente, né? Não existe indústria da moda sustentável. É bobagem falar que o têxtil tem alguma coisa sustentável, não tem. O que a gente faz é ser melhor a cada dia, 1% a cada dia, porque ser sustentável na cadeia de têxtil é muito difícil. Eu vejo algumas
iniciativas muito importantes. A gente lá está com um desafio agora, que está tentando tratar, é a água. O consumo de água é gigantesco para fazer tingimento de roupas. Hoje a gente já consegue usar 30% de água reutilizável, já está nesse nível. Mas a gente está em umas tratativas que a gente precisa comprar um terreno anexo onde a gente está, para colocar mais uma lagoa para fazer a purificação, que eu já vou voltar nisso aqui. Hoje, essa questão de sustentabilidade, hoje ninguém cobra a coleta d'água, a gente é cobrado pelo despejo. Logo vai vir uma cobrança da coleta d'água. Então, para a gente vai ser muito importante o quê? Comprar essa área anexa e fazer um circuito fechado de água. Hoje a gente quer buscar isso aí. Então, em breve, isso é um trabalho de 5 anos, talvez, e a gente não precisa mais coletar água do rio, a não ser uma água do que se perde no processo. Que se perde água também no processo. Lavar uma máquina, etc., não consegue voltar. Mas esse circuito a gente quer buscar. Aí, quando fala de sustentabilidade, por exemplo, hoje no estado de Santa Catarina a gente tem como regra a gente entregar a água a 80% de pureza do que a gente coletou. Isso é a lei, né, do estado. Nós entregamos, a gente tem acompanhamento mensal, em média de 98% no ano. A gente entrega ela muito melhor do que a gente coletou. Quando a gente fala de tecidos, fios recicláveis, isso é muito legal, porque, de novo, como eu falei antes do começo, só a gente tem esse certificado, onde a gente garante que esse produto veio 100% de produtos reciclados. A gente está num bid aí, fornecer para uma empresa grande os tecidos que eles querem usar das garrafas plásticas das empresas. Então, a gente tem um viés muito forte de sustentabilidade, mas, assim, de novo, não acho que a gente é santo, porque não existe mercado têxtil para ninguém que é 100% sustentável, porque o mercado não é. Então, para atingir uma peça de roupa que é 18 quilos, vai 300 litros de água. Então, não é tão fácil assim, mas dá para fazer uma melhor a cada dia. Só, tem uma última pergunta, eu acho ainda. Não, era uma pergunta sobre isso. Então, estamos no nosso horário. A última para encerrar, então. Então, aproveito, né? Obrigado pela palavra. Concernente ainda na sustentabilidade, né? Estamos a ver que o turismo, apesar de crescer, é uma coisa que nós podemos fazer mais com terras, que é uma dinâmica ainda maior. Portanto, nessa senda de manter a sustentabilidade, é muito mais fácil nós criar estratégias isoladas da empresa ou criar um grupo estratégico no mesmo ramo da empresa para se viver. Como eu falei antes, é muito difícil você tratar coletivamente qualquer coisa no ramo têxtil no Brasil. A gente percebe, eu tive um contato com o pessoal de Portugal, eles são muito unidos nisso, eles têm um ecossistema que eles se ajudam. Aqui a gente tem muito mais uma sistema de competição que efetivamente... É isso aí. Não é nem só se puder. Se eu puder empurrar uma cinzinha lá dentro do outro, eu faço. Estou sendo bem sacana aqui falar isso para vocês, mas a gente não percebe essa união nem para produto, nem para a parte social. E é muito... vem de agentes externos, ou políticos, que vão nos forçar a ser um pouco diferente, ou dos nossos clientes em tentar levantar a nossa regra. Tiago, muito obrigado. Pessoal, eu acho que o Tiago vai até arrumar as coisas, até se alguém tiver mais uma pergunta, alguma dúvida e tal, pode vir aqui conversar. Acho que o Tiago, a gente estava conversando ali no começo, está sempre aberto a isso também. Então, nós agradecemos a todos a presença, já convidamos de novo a participar do próximo. O Luiz está aí, talvez não está mais aí, mas é dia 24, o NPV. Está aqui o André também. Ele já, o Luiz tinha falado já o nome do participante. E depois no dia 29/5 e no dia 26/6. Pessoal, boa noite a todos e até dia 24 de abril. E muito obrigado, Tiago, e espero que o projeto aí alcance muitos resultados e realmente é muito legal. E eu que acompanhei, que conheço a família, conheço a empresa desde o começo, noto o quanto isso aqui está evoluindo. Muito obrigado, pessoal.